Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Moda não tem vindo de anunciar-nos a convidada de hoje, a Isaura Lopes Ramos. Ele é gestora de projetos, portanto ele trabalha na União Europeia, já tem alguns anos ali na delegação de União Europeia ali na cidade da Praia, mas já ao passar para países, não apenas africanos. Isaura, bom dia, obrigado por essa disponibilidade em estar de nós nessa conversa ali na Café Central. Bom dia, Carlos. Obrigada a mim por essa oportunidade para estar de Lima Besouro. Para já não começar para explicar nos ouvintes o que é que um gestor de projetos está a fazer dentro da União Europeia. Sim, Carlos. Então, mais especificamente a mim, gestão de o que é que me está a fazer, projeto da sociedade civil. Então, nós, enquanto União Europeia, nós é mais não quer fazer implementação direta do projeto, mais especificamente na sociedade civil, nós lançar convocatórias cada 2-3 anos para a sociedade civil concorrer, que é a organização não governamentais, e depois a gente fazer a implementação. Então, nós, enquanto gestor de projetos, não seguir que este projeto que justamente que tudo também direito tanto da parte de vista financeiro, mas também programático, que coisa também que tudo seja sempre alinhado com a prioridade da União Europeia, o que é que também está a fazer, não te seguir nas atividades. Então mais ou menos essa que é a parte principal. O que é que não tem também, claro, às vezes não tem essa parte de representar, não sempre não representar a União Europeia em qualquer lugar que não está bem, sobretudo, nossa chefe de delegação, se não estiver presente, o chefe de cooperação, não está presente em diferentes atividades. Então, isso maiormente que é, mas mesmo a gestão das atividades daqueles programas que não te financiam. Já agora, e aproveitando uma vez que boa gestora de projetos, às vezes não te a falar associações, ONGs ali na Cabo Verde, está a dizer que é difícil, digamos, conseguir que alguns projetos que isto a elaborar, ser aprovado e conseguir algum financiamento por parte da União Europeia. Qual é que é, digamos, grau dessa complexidade? Há regras que as associações cabo-verdianas têm que cumprir? Sim, por acaso isto é razão. Nós não te dizemos sempre que realmente as regras, o procedimento da União Europeia são complicados, mesmo às vezes para nós, Carlos. Infelizmente, você vê, a União Europeia depende de dinheiro de contribuinte, então a transparência é máxima. Nós não te responder para dinheiro de contribuinte da União Europeia, que trabalha tanto para países europeus e para países terceiros, como é o caso de Cabo Verde. Então, regras a nível administrativo e financeiro são, eu vou imaginar, de um nível extremamente complexo. O que é que me te responder para, sendo que nós estamos sendo dessa complexidade, o que é que me te responder que nós temos vários graus para apoiar. Primeiramente, sempre nós temos fazer formação nesse sentido. Nós temos a mesma formação para escrever projeto, nós temos fazer formação para gerir aquele projeto, para apresentar conta, porque aquela é a maior dificuldade. Muitas vezes nós temos diferentes relatórios que são bem escritos, mas a nível de conta é um pouco fraco. Portanto, prestação de contas, transparência, accountability, aquela é a chave, porque ao final nós também, enquanto gestor de projeto, enquanto delegação, temos que depois responder, como eu estava a dizer, para o contribuinte europeu. Então, não tem um corte de audito. Então, é tudo uma série de regras, são procedimentos, realmente não está a depender de nós. Temos alguém em cima de... Outras coisas, às vezes, que não te dizer, sobretudo por saber que as associações comunitárias, normalmente o que é que não te dizer? Não te dizer regras mais simplificadas, não te vai através de... Tem aqui, tem que dizer também, organismos não governamentais que são muito fortes. Então, é para dar também parabéns. Já esteve, por acaso, se calhar às vezes tem mais costume de trabalhar connosco, então não tem um mecanismo que apoia o terceiro. Então, o que é esse organismo, assim, digamos que já tem mais experiência de trabalhar connosco, depois a fazer mini convocatórias
para mesmo a associação, mesmo a comunitária, ter regras mais simples. Então, mas nós sempre, agora, por acaso, deixamos então, não sei que nós não te bater uma nova assistência técnica, não te organizar mais formações a esse nível para a organização não governamentais, para saber mesmo como aplicar para os projetos, para como escrever projeto, então para ficar atento nas nossas redes sociais. Muito bem. Agora, Talito Vive, até que vou-te fazer uma mistura entre um pouco de Sintantões e italiano, não dá para perceber. Conta-nos um bocadinho, digamos, tudo de boa trajetória, vou nascer na Sintantão, não é? Não, me por acaso, eu tenho uma história, mas eu vou dizer, me sempre dizer... É uma filha de diáspora. É uma filha de diáspora, um produto típico de diáspora. Nasci na Itália. Nasci na Itália. Nasci na Itália, depois quando tinha um ano, a minha mãe bascava-me para Santo Antão, então queria na Santo Antão. Ficar lá até mais ou menos 6 anos e depois mais uma vez vou nascer um ano, vou bem para Cabo Verde, para Santo Antão, depois 6 anos vou para mais exato, aquela época lá se calhar nem desfrutar um bocadinho de Santo Antão, é? sem cano, foi assim mais ou menos vou para jardim, vamos fazer tudo jardim a Porto Novo, ter recordação muito linda, me criar a minha avó. Então você vê aquela história típica de muito cabo-verdiano, não? Eu era muito novinha, portanto tenho pouca memória daquele período. Tenho pouca memória, mas o que é interessante é que até agora, quando me trabalho de férias, as pessoas sempre te lembram de vou. Vou te entender? Sim. E depois eu estou a ficar, sim, exato, vou te lembrar, isso. Então é que lá foi curto, mas sempre. A gente se então quando te encontrava, nem vou que Isaura, filha de não sei o quê, sobrinha de não sei das quantas. Exatamente, sim. Nós é primo, tudo que. Nós é primo, tinha que ser. Exatamente. Então, pois pronto, você, aquela história típica, minha mãe depois pescamos outra vez, então da lá me queria até fazer tudo a minha escolaridade na Itália, mas precisamente na Gênova. Da lá fazer secundário, fazer licenciatura, tudo, mestrado, sim, tudo sim, da Gênova. Tudo enquanto. A única coisa, sim, fazer uns percursos, alguns anos de universidade em Inglaterra e França, mas fazer tudo a minha licenciatura, mestrado até lá. E depois, como estou a dizer, a partir de 24 anos, me bate os pés a pé até agora. E lá começa mais percurso a nível profissional que levamos realmente em vários países, tanto europeus, como eu estava a dizer, que africanos. Mas é um vídeo de Bóssia que vou-te lamentar que na altura que tinha, digamos, no espaço público mediático, nenhum jornalista, digamos, africano, a realidade africana é pouco presente, digamos, na comunicação social da Itália. Sim. Essa eu me queria precisar de duas coisas, Carlos, que justamente me criaram numa época diferente de agora. Chegar na Itália que era 1986, então imagina daquela época que tinha até agora, não tem que dizer, a representação africana bate melhorar em Itália, mas comparado, por exemplo, a Holanda, a França, Portugal, se calhar, que é muito ainda pequena a representação africana. Então, realmente, aquele vídeo que me estava a tentar explicar, quando me chegar, me tinha 6 anos, que o desafio mais grande para mim na Itália foi, além da língua, como chegar que não sabia só crioulo, que eu crioulo de Santo Antão foi difícil, que ela me te lembrar na escola, que os primeiros anos, mas também aquela falta de representação. Realmente, para dar-vos um exemplo, meu primeiro outro estudante africano, de origem africana, que eu ia assim na escola, tudo enquanto, não, foi a partir da universidade. Então, às vezes, sem contar em jornais, na televisão, tudo enquanto, te faltava mesmo aquela representatividade. Então, aquela, se calhar, quando tu pensa certos desafios, sobretudo quando vou querer fazer um percurso de vida, não? Se eu vejo te perguntava, na liceu estava a perguntar o que eu vou crescer quando vou terminar o liceu. Então eu tinha uma época, nem me queria fazer universidade, porque nunca tinha ninguém de origem assim africana mesmo, que me estava a conhecer que tinha já aquele percurso universitário. Vamos dizer, é uma realidade, aquela época que eu me criei na Itália, bastante fechada, se calhar. Agora a coisa vai melhorar. Não tem mais representação
E depois mesmo criar na Gênova também, que é não é Roma, vou entender. Então são várias. Mas a principal barreira na altura, quando busquei, era a língua, não é? Sim, a principal na casa está a falar uma boa crioulo ou era italiano? Para mim foi um bocadinho a mistura, porque a minha mãe estava a falar crioulo, mas me criava a minha padrasta italiano, então no princípio foi entre os dois. Depois, no final, decidi, mesmo um pouco sobre a indicação da escola, de falar só italiano. Mas pronto, coisa já agora é uma indicação que já ninguém te falou, não? Pessoas agora incentivar o bilinguismo, mas naquela época foi difícil. Foi difícil. Mas pronto, vou ter um sonho, vou correr atrás dele e vou trabalhar pelo concretizar. Sim, eu sempre me senti, desde os últimos anos de liceu, sempre me senti aquela vontade de, para precisar que mesmo estando na Itália sempre não estava bem para Cabo Verde, para férias, então sempre me queria desenvolvendo nos anos desenvolver aquele sonho de trabalhar num organismo internacional, onde é que me estava sempre juntado aos lados aquele de Cabo Verde, digamos, o mais africano, e aquele também de onde é que me queria, aquele europeu. Então basta fazer a sua experiência, começar para trabalhar também para organismos não governamentais, fazer consultorias, depois trabalhar para as Nações Unidas, até que chegar finalmente na União Europeia. Portanto, que era, Madame, vou dizer, emprego de bom sonho, não é? Sim, era emprego de meu sonho, porque Madame te falou, a União Europeia, além de que os valores que te preserva e que te defender, que é a democracia, a liberdade de expressão, especificamente em meu trabalho te permite-me justamente de trabalhar com países terceiros, por exemplo, nesse caso dá a oportunidade de estar aí na Cabo Verde, fazer uma experiência agora. Vai ser outra etapa da vida, mas se me quiser poder trabalhar em qualquer delegação da União Europeia no mundo, da Argentina, Burkina Faso. Então essa diversidade, essa oportunidade que a União Europeia te dá realmente para mim é um sonho, uma realização de um sonho. Qual é que foi que esta missão mais importante, ou mais sabe, que já mais satisfeito, que já vou realizar? Em alguns países, onde é que já teve? Te lembrar, por exemplo, minha primeira experiência fora da União Europeia foi em Zâmbia. E lá me te lembrar que as paisagens, aquela população que mesmo é uma população bastante pacífica, mas muito dispersa. Então notava nas áreas rurais, onde é que tinha quase nada, mas aquela simplicidade de pessoas é uma coisa que me quero esquecer. Outra coisa também foi certamente em Moçambique, onde trabalhei há 5 anos a gerir fundos da União Europeia para Moçambique. Então bati para a missão lá. Não visitar também, sobretudo que a zona que foi afetada de guerras. Então foi uma experiência bastante forte. Eu olhar sempre também naquelas pessoas, aquela esperança. E outro exemplo, se não sei se dá tempo. Não, te dá tempo que não tem que estar até 9 horas. Ok. Eu estive no teu país, não é? Estive no teu país, sim, madame dizer. Estive na Portugal, estive na França, Itália, Bélgica, para além de Zâmbia, Moçambique, já vou fazer referência também na Ruanda. Sim, já Ruanda, já vou dar volta ao mundo. Quase. Não, mas eu vou também, meu percurso foi sempre estar entre um pouco em DNA, estar um pouco entre a Europa e a África. E me que decidi, eu queria sempre ter um pé entre um ou outro. Então eu também perguntava se vou te sentir mais africana, mas europeia. Não, para abrir esse debate sobre identidade. Identidade é você ver, por muito anos, sobretudo quando o adolescente, sempre vou te sentir aquela divisão mas depois mais vou te criar, vou te sentir que realmente vou poder ter os dois dentro de vós. Claro que sempre quando está na Cabo Verde, às vezes me senti saudade tanto de Itália ou da Bélgica, ou quando está lá me senti saudade de Cabo Verde, mas me tens tudo dentro de mim. É um balanço, não é fácil. Vou poder estar em dois lugares. Portanto, tem múltiplas identidades dentro de vós, não é? Exatamente, acho que é.
Você vê, vivendo em seu países é assim, acho que Pode sentir mesmo que cabo-verdiano é um cidadão do mundo? Sim, certamente. A mim senti porque ele que já ou seja, vou poder estar de direito em qualquer lugar onde é que vou tiver. Sim, acho que sim. Acho que mesmo no nosso DNA, mesmo te acreditar que a resiliência é parte de nós. Então, o fato que não poder, sim, é qualquer coisa que faz mesmo parte de cabo-verdiano. Eu boto não somente a mim, mesmo aí, acho, de representar muitas pessoas da diáspora. Nesse caso, me sentindo milhares de pessoas que podem estar aí sentadas da Noruega, a Argentina, a África do Sul, para dizer porque a Rússia está em qualquer lugar. Então acho que nós é mesmo cidadãos do mundo. Mas conta-nos de maneira que vou conseguir, digamos, esse lugar na União Europeia. Não tem falado de Mateu cabo-verdianos. De facto, este reclamar às vezes é difícil. Botem cabo-verdianos naquelas grandes organizações internacionais, embora não tenha alguns, não é? Mas de facto não é fácil. Não é fácil porque a União Europeia, comparado justamente a, por exemplo, as Nações Unidas e que os outros organismos têm um pré-requisito grande, que é ter a nacionalidade da União Europeia, de um dos países. Então, isso, claro, que pode criar aquela certa, no princípio, aquela barreira. Mas para mim, estou achando que é uma barreira, porque quantos crioulos tem em Portugal, em Espanha, em França, na Holanda. Mas, na realidade, Carlos, na União Europeia, muito falou e mais especificamente a Comissão Europeia, tem 30.000 pessoas, certo? E sim, só a Comissão Europeia, me que te contava Conselho, é um batalhão. Não me que te contava Conselho, o Parlamento Europeu, mas de cabo-verdianos, de origem cabo-verdianos, que mesmo te conheço pessoalmente, nós é 3. Caramba! Vou te entender. Então, às vezes mesmo estou a achar que também é falta de, se calhar, de ir um pouco além. Falta de ambição, de sonhar mais alto. Ou é um problema, exato, é um problema digamos, de qualificação de quadros. Não tem quadros altamente qualificados, que é um discurso que não te vi sempre, mas que na prática. Sim, porque a mim, olha, sinceramente, mesmo te dizer, sempre levava a minha realidade mesmo de diáspora italiana, que é mais fácil de conhecer tudo enquanto. A maioria de nós diáspora te conforma um bocadinho, vou-te entender. Não é fácil vou-te jogar, vou-te arranjar para trabalhar. Exato, vou-te ficar no bom meio. Exato, é claro, é normal. Vou-te relacionar mais em macriolo. Exato. E mim também. Mas às vezes é um problema de língua também. Às vezes é um problema de língua. É verdade, é um problema de língua. Mas é um problema de língua, mas também. Mas isso é justificável até um certo ponto, Carlos, porque tanto crioulo já agora está a nascer na Itália, Espanha, Portugal, é muito. Então, a questão... Mas tentas pegar, por exemplo, nos estudantes, quando andas a estudar fora, na Portugal, tendência a não ficar sempre juntinho a nós, na cantina, e não sei o que, onde é que não vai, só o crioulo, mas português, nunca se vê porquê, se calhar não te senti pouco à vontade, às vezes por contar nós piada, vou ter que contar em português. Claro, ou... você vê, nós sabe, sempre se dizer, nós é um povo sabe. É uma morabeza que não tem, então vou-te ficar sabe. Mas não tem que abrir, não é? Não tem que abrir, mesmo estou a achar a mensagem que eu queria dizer. E se calhar foi, mesmo naquela época, que estava a sentir, foi a minha sorte de um lado, como eu estava a dizer, até praticamente a universidade foi a única sempre estudante cabo-verdiana e africana. Então sempre me convivi maiormente na meio de italianos, ou um pouquinho de sul-americanos, porque na Itália na Gênova tem uma forte comunidade da América do Sul. Então que ela abriu forçamente, ela abriu para espiar outra oportunidade, para aplicar para a bolsa de estudo, para, por exemplo, para a Islândia foi através de um programa da União Europeia de qualificação de jovens. Pois outra oportunidade que tinha o cabo-verdiano que saber e que poder aplicar para a União Europeia, independentemente e com o passaporte cabo-verdiano, é o estágio, o famoso Blue Book. Então, é um estágio super bem pago.
Então, enquanto um estudante aqui, por exemplo, que te sair não sei, da UNICEF, Jean Piaget, qualquer que seja, estás a trabalhar na relação, fazer uma licenciatura de relações internacionais, e não somente economia, porque tu em tantas áreas que a Comissão, a União Europeia te pesquisar. Também na página Blue Book é um estágio pago, que bom passaporte cabo-verdiano. É bem pago, são 5 meses. Claro que depois de 5 meses, o que acontece? Depois vou-te dizer. Mas é uma grande oportunidade. E o que é interessante, Carlos, é isso que eu queria lançar a mensagem, que, por exemplo, essa que começamos a fazer um master, depois naquele master está, sei que lá, o anúncio para fazer sobre o book. Eu era a única cabo-verdiana, mais uma vez. E são milhares que cada ano te aplicam. Milhares de europeus e fora da Europa. Mas de é outra experiência, sim. Mas quando vou fazer licenciatura e depois mestrado em Relações Internacionais, bom, a licenciatura, eu tinha mesmo aquela ideia de trabalhar para uma organização internacional, uma da União Europeia, ou é uma coisa que acontece assim? Não, isso sempre tive, mais que a União Europeia, sempre tive a vontade de trabalhar para a cooperação e desenvolvimento. Então, por isso, por exemplo, quando eu comecei na Zâmbia, foi por uma organização não governamental. Depois de lá, eu trabalhar, por exemplo, voltar uma época para a Itália, fazer consultorias, e depois fazer um master, porque eu queria mais qualificação. E de lá entrar esse mundo da União Europeia, mas assim, falando com as pessoas, com professores também que estavam lá, Isaura, por que sei isso? Por que vou gostar dessa cooperação e desenvolvimento? Ter uma direção na União Europeia que teve essa área, ter esse estágio, que aplica. Me aplica e milhares de pessoas que te aplicam, porque cada 6 meses te abrir. Deixa escolher. E foi de lá começou essa carreira. Vou dar logo uma festa, né? Não, foi sábado, ficar logo sábado, porque me que eu estava a esperar. Então, depois não me lembrava isso. Primeiro dia, estava lá quando tudo esse Blue Book, este estagiário de começar, fazer um discurso. Então, também presidente da União Europeia, dar um bem-vindo. Então, te lembrar aquele discurso, aquela outra experiência, quer dizer, bem-vindo a todos esses estagiários, inclusive não tem alguém de Cabo Verde. Uau, é mim! Você falar de mim? Você vê, então é isso que eu estou a dizer. Nós não temos aquele DNA, aquela coisa de vai nós quanto crioulo, mas vejam que não pode dar mais ainda enquanto crioulo, e sobretudo no caso da União Europeia. Você vê, a África é uma prioridade para a União Europeia. E o fato de ter pessoas de origem que seja cabo-verdiano, africano, lá a trabalhar, eu acho que é uma oportunidade que nós não devia agarrar. O que é que te falta a nós? Mais ambição, mais lobbying também? Eu acho ou não? 2 coisas, sim. Pesquisar, ler, sério, pesquisar, falar com pessoas, criar aquele networking, sair da zona de conforto, para ficar sempre naquela coisa de vai bem naquele mesmo lugar, aquele mesmo ambiente. E também às vezes não estou a fazer sempre a mesma pesquisa na internet, certo? Não, mas o que é que tem? Olha, tem certos organismos internacionais, além da União Europeia, agora não te falo, por exemplo, a FAO, ou os outros, que a nacionalidade cabo-verdiana é uma vantagem. Mas que tem, mesmo o CDAO, tem muito pouco, estás a ver? Somos uma minoria. Então, mas não é que pessoas que te oferecem as oportunidades. Então é mesmo não ter que pesquisar, não é mesmo? Ninguém te vê com quem não porta. Claro, ninguém sabe para dizer, não, vou ter que vai. Então, outra coisa que eu sempre tenho a dizer é falar com pessoas, fazer networking, falar com o meu professor, falar a mim, falar com a minha prima que está na Portugal, falar com os Estados Unidos. Fazer outra coisa, espiar outra oportunidade. Mas, muito honestamente, Isaura, discurso que não tenho ouvido é que, bom, o mercado de Cabo Verde é pequenino, que tem poder absorver, digamos, tudo quadros que tita ser formado. Botou já de facto que, pegando nos ensino superior, nos institutos, nas universidades, nas pessoas que tita sei, é possível não ter colocação lá fora no mercado, no caso de organizações ou noutra. Sim.
sim, ou de noutros setores, sinceramente. digamos. Sim, porque, olha, Carlos, Mitembe é outra Ou não tem que bem melhorar um bocadinho nesse não tem inglês, que nesse melhorar. francês, não? Não, aquela certeza. Mas, Carlos, mas Mitembe, mesmo se lembra, mesmo que sendo de um contexto que mesmo estava a falar duas línguas. Tinha crioulo, pronto, e italiano. Mas o que eu tive? Não tive que ir para a Inglaterra, não trabalhámos estudar na Inglaterra, não vá para a França, não trabalhámos estudar. Mas não é toda gente que tem poder ir para a Inglaterra e para a França e Não, criar na claro, Itália. Portanto, claro. Tem gente que te fazer tudo sem carreira, digamos, de estudante na Cabo Verde. Não, com certeza, tudo enquanto. Tem estudado, mas tem certeza. Por exemplo, aquela certeza, nós, língua é coisa que mais, se vou querer dizer, te limita a nós, não? Nós é mais É uma barreira. português, é uma barreira. Mas agora aí tem sua oportunidade. Tanto é mesmo em Cabo Verde para aprender língua, vou poder aprender via digital, e vou poder ter começar para organismo que o português, este de português. É uma vantagem. Há dias me estava a olhar justamente as Nações Unidas, nos amigos das Nações Unidas, a nível, saiu uma convocatória onde é que está a espiar pessoas da língua portuguesa. Pois para desenrascar. Sim, o português está em franca expansão, não é? Sim, estava mesmo alvo, que é português. Pessoas que, então, bota bem, me também a não começar, em inglês, em francês está, independente. Desenrascar. Mas depois bota bem, desenrascar, bota bem juntar aquele dinheirinho. Sim, bota bem. Portanto, essa é que a mensagem que bota já para jovens tituvinos, não é? Depois tem mais ambição. A ambição, porque para dar um para fora, para começar bem fora. Primeiro bota bem com mais segurança, exatamente. Me quer dizer, vai assim na escuridão. Não, se calhar vou-te dar um gozinho na boa comfort zone. Claro, não um país que mais vou-te falar português, tudo enquanto, mas que te dá já uma liberdade económica para depois criar também, tanto a nível profissional. Investir na bom mesmo, sim. Mesmo é próprio investir na bom mesmo, assim. É um passo, mas se vou-te parar logo no princípio ou na primeira dificuldade, vou-te ficar aí. E por falar em parar, Isaura quer te parar, não é? Vou ganhar mais um concurso, vou-te deixar nós agora. Sim, agora por acaso, sim, foi outra coisa, sempre vou para frente. Agora já me é quadro definitivo da União Europeia, então é outra. É outro level. Foi outra luta. É verdade. Sim, então vamos para frente, sim. Portanto, agora vou-te ficar na Bruxelas, em vez de ficar para ali andando de um lado para o outro. Sim. Agora, por um tempo, onde vou voltar para Bruxelas, quem sabe. Cabo Verde sempre está ficada. Mas vou-te continuar sempre nessas mesmas funções, encarregada de projetos? Encarregada de projetos, sim, mas também mais ocupada outras regiões, sim, mas sempre nesse sentido. Desde que mandar para a Ucrânia, não é? Não. Não, por acaso não. Muito bem, é só para terminar. E a maneira que botou já agora falando de cooperação, a maneira que botou já essa cooperação entre Cabo Verde e União Europeia, não está de aproveitar essa parceria especial ou assim, não podia ter avançado muito mais? Bom, é só me te deixar outra pessoa chamar. É só me deixar outra pessoa. Doutora Carla Grijoca te ligou, pode dizer, dá boa opinião. Não, cabeça. Doutora Carla Grijoca, acho que poder responder muito melhor sobre essa questão, sim. Mas acho que é sempre a nível a União Europeia, Cabo Verde, não poder olhar, sempre teve, também continua sempre uma relação externa. Pergunta, porque amanhã é dia da Europa, portanto... Sim, amanhã é dia da Europa, amanhã não é dia da Europa, mas que sempre a relação foi excelente, justamente a parceria é um exemplo, e tem tanto outros, estava a dizer da sociedade civil, financiar tanto outras coisas, áreas, é um exemplo de cooperação que funciona, no meu ver, muito bem, entre os dois países. Muito bem, isso agora... Obrigado por ter estado ali nós nesse espaço de conversa. Não te desejo sucessos agora nas boas novas funções. Muito obrigada, Carlos. Isaura tive Lima nós, ele é um filho de diáspora, portanto é mais o exemplo de um percurso também inspirador para todos os jovens que te acompanham nós. Isto tem este sonho, portanto, é trabalhar, é lutar, é investir imenso para poder cada vez mais. Note poucos segundos de sinal horário.